Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, depois de alguns dias impossibilitado de fazer nossas programações através dessas reflexões, né, por motivo de doença. Aqui já quero agradecer a todos os irmãos que estiveram orando por mim, que Deus abençoe a todos. Pela graça de Deus, aqui retomamos nosso trabalho de trazer a mensagem de reflexão para a igreja, né? Para os irmãos que não nos conhecem, nós somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, né? Aqui especificamente da Congregação José Pinheiro, e sempre trazemos uma palavra de reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa busca, né, de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, prova a Deus de retomarmos hoje, para a glória de Deus, né, esse momento de reflexão. Agradecendo a todos os irmãos, né, da nossa igreja, da IPMS, como também da quarta igreja, que estiveram intercedendo pela minha vida, né, enquanto estive nesse momento de enfermidade, né. Então, que Deus abençoe a todos, o pastor Robson, né, nosso pastor efetivo, a qual mando nosso abraço. E aqui estamos mais uma vez, irmãos, e diante do que a gente preparou para essa reflexão desse dia, nós queremos trazer a reflexão justamente a respeito dos sinais que se apresentam, que estão em atividade no momento, e que faz alusão justamente àquilo que Cristo preparou à sua igreja, escrevendo, segundo Mateus, seu sermão profético a respeito dessa vinda e dos sinais que assim iriam antecipar ou indicar, né, que estava próximo à sua vinda. Então, eu queria convidar os nossos amados irmãos a abrir suas Bíblias para essa reflexão em Mateus 24. Nós vamos ler apenas até o verso 14, sabendo que esse texto ele é extenso, e a gente vai de forma reduzida nessa leitura, mas que a gente vai usar todo o contexto desse capítulo 24. Então, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Em seguida, o Senhor dá os sinais a respeito dos princípios das dores, né, que usa a analogia da gestante. Aí ele continua no verso 3 dizendo assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele, porém, lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Senhor de bondade e misericórdia,
Nós te agradecemos, ó Deus, pelo nosso retorno, pelo teu cuidado. Te pedimos as tuas bênçãos sobre o teu povo, ó Deus, livra desse mal, dessa pandemia, que tem assolado o nosso Brasil, Senhor. O Senhor tem livrado a tua igreja, tem cuidado dela. Conforta, Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que partiram de forma trágica, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de suas famílias e consola, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, nesse instante da reflexão da tua palavra, que a nossa mente esteja cativa, ó Deus, para a gente andar segundo a tua vontade. E a gente praticar, Deus, apenas não ser apenas um ouvinte e achar interessante a mensagem, mas que teu Santo Espírito, ó Deus, ela mova o nosso coração a executar, ó Deus, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que cada dia tem sido nos ensinado, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos guarda nosso coração, ó Deus, guarda nossa mente, ó Deus, aumenta mais nossa fé, para que mesmo em meio de um quadro como esse que nós estamos atravessando, mas que a gente possa, ó Deus, confiar em Ti e esperar em Ti, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas, e acima de tudo, ó Deus, o Senhor é soberano e comanda todas as coisas. Nada ocorre sem Tua permissão, ó Deus. E somos gratos por isso, pelo Teu cuidado, ó Deus, pela Tua igreja, que mais uma vez se volta, Deus, a reunir-se em culto público, ó Deus, mesmo de forma limitada. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, e trazendo, ó Deus, a gente a reflexão de arrependimento, em saber que nós somos falhos, e que precisamos, ó Deus, constantemente dessa mudança de pensamento e de atitude, ó Deus. Porque nós nascemos, nós somos criados, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos por esse momento, nos abençoe e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, irmãos, a gente tem visto, nesses últimos tempos, sinais nas atividades que evidenciam, anunciam, né, que a volta de Jesus está próxima. Então, olhamos muitas vezes pensamentos de pessoas que até fazem previsões, né, que fracassam a respeito sobre o final do mundo, né? Então, e isso é motivo de muita discussão ao longo dos tempos, né, em que cada um traz sua interpretação e muitas vezes polêmica, e há aqueles até que se atrevem, aqueles que até determinam a data em que o mundo vai terminar. Então a gente vê, e aqui vamos trazer fatos, né, não desses que do cotidiano se anuncia, de profecias que são anunciadas, de datas, mas de algo mais, vamos dizer assim, baseado em estudos que nos apresentam ou nos apresentaram, né, a data específica dessa volta. Como, por exemplo, os maias, né, determinaram na sua previsão que em 2012 o mundo chegaria a seu final. Logo depois foi a previsão, uma previsão da NASA, se eu não estou enganado, né, que pela perspectiva dos seus estudos eles concluíram que 2019, no ano passado, seria o final do mundo, né? Então, tem outra previsão, né, de pessoas estudiosas, como Isaac Newton, que fez uma previsão que será em 2060. Mas, na verdade, o Senhor não deixou nenhuma data específica, apenas Ele dá sinais para que a gente vai se preparar, para que a gente vai estar buscando a presença de Deus, né, e vigiando constantemente na nossa forma de caminhar e de servir ao Senhor. Então, ainda tem aqueles irmãos, que estão vendo todo esse evento, né, e estão de forma aleatória, né, andando no imaginário do homem, sem dar nenhuma relevância ao fato de que esses sinais são princípios, né, que evidenciam a volta do Senhor, mas que a lição é que a gente tem que se preparar. Então, Jesus Cristo está preparando, né, se você for olhar no capítulo 23, no final, quando ele lamenta sobre Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa
vos ficará deserta. Declaro, pois, desde agora, já não me vereis, até que eu venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí ele inicia seu sermão profético, já anunciando o princípio das circunstâncias que ocorreria à sua volta, né? E dentre elas, a partir do verso 7, ele vai dizer, porquanto se levantará nação contra nações, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Então, aqui ele já mostra esse princípio de que forma irá acontecer. Então, os sinais são evidentes nos nossos dias, né? A gente vê constantemente a chamada Guerra Fria, cada um anuncia o seu potencial bélico, né? O seu potencial econômico, financeiro, em detrimento de outras nações, e aí tem criado uma celeuma entre as nações, Estados Unidos, China, por exemplo, né? Que é uma grande movimentação constante nessa guerra comercial e bélica, né? Então a gente vai ver que o Senhor manda que a gente não fique assustado, mas que isso é necessário que venha a ocorrer para que justamente evidencie aquilo que o Senhor diz na João 10, 35, quando ele diz que as Escrituras ela não pode falhar. Então o Senhor está dizendo, olha, o que eu estou dizendo vai se cumprir. E realmente esse contexto que nós estamos aqui meditando a respeito de Jerusalém, ele faz dois tipos de previsões, né? Anuncia duas profecias que se realizam, né? Há uma que foi evidenciada com aquela de Jerusalém e a outra que é o final dos tempos. Na verdade, a consumação dos séculos, né? Então, o sermão profeta de Jesus sobre o fim dos tempos, na verdade, ela é uma advertência para aqueles que desejam e precisam se preparar para o seu retorno. Então esses sinais são suficientes para que a gente venha se preparar e dizer, o Senhor, as palavras do Senhor, ela se conclui, né? Tudo aquilo que o Senhor falou, ipsis liter, ela irá acontecer, né? Mesmo que o Senhor use muitas vezes e utilizou de parábolas, mas que com a verdade, apenas uma comparação para mostrar uma verdade que de fato é real e irá acontecer. Então, Jesus prepara o seu discípulo para dois eventos nesse texto que a gente lê. E são dois eventos futuros, na época de Jesus, mas distintos, né? Há uma distinção naquilo que irá acontecer. Jerusalém é uma coisa e o final dos tempos, a conclusão do mundo, será outra. Então, Jesus ele não marca a data, ele não marca a hora do seu retorno, mas apenas os sinais que evidenciam para aqueles que crê, se preparar com perseverança, como o verso 14 ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar as nações. Então virá o fim. Então a pregação do evangelho é a necessidade urgente da igreja. A gente vê na passagem das parábolas do semeador, não importa para a gente, não importa se a gente vai colher esses frutos, né, como muitos esperam, mas que na verdade a função e a responsabilidade da gente é semear, é pregar a palavra, é alertar, é dizer o quão grande perigo o pecador corre fora da presença de Cristo. Então o Senhor com essas profecias, ele não antecipou datas ou horário de seu retorno. Apenas é uma convocação de advertência para que aqueles que esperam o Senhor tenham perseverança e vigiem em todo o tempo. Então cada sinal representa justamente um alerta para aqueles que creem no Senhor Jesus, o nosso Salvador. E de fato, esse fato é tão importante que os três evangelistas, eles citam, né, e esse é um dos discursos mais longos de Cristo. Tanto Marcos, como Mateus, como Lucas, eles tratam desse retorno, desses princípios da dor, dessa grande alerta para a humanidade. Então no verso 3, a grande pergunta é, quando sucederá essas coisas? O verso 3 já inicia com esse questionamento.
Diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus, ele fala de toda a preparação, né, que seja observado, para que as pessoas justamente se preparem, porque o rei, ele tem um tempo determinado, conforme os sinais que foram dados aqui, para o seu retorno. E isso será de forma inesperada. Jesus, ele está correto na sua profecia, e que tal coisa aconteceu aqui no caso de Jerusalém, né? A gente sabe que quando a gente lê a respeito da história da igreja, a gente vai ver que 70 depois de Cristo acontece a invasão de Jerusalém, né, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, que destruiu totalmente a cidade, né, onde segundo esse livro que eu estou lendo, muito bom, sobre a história da igreja, Eusébio de Cesareia, ele trata de um relato, desse relato, em que esse período de que Cristo tinha profetizado sobre essa invasão de Jerusalém, onde não ficaria pedra sobre pedra, e de fato aconteceu como Jesus assim tinha determinado em sua profecia, né, onde aqueles que não morreram pela espada morreram de fome, né, porque Jerusalém ficou 3 anos e meio sitiada, né, e segundo o historiador, ele diz que 1.100.000 pessoas perderam suas vidas, né, e os demais foram levados cativo, acorrentados para o trabalho forçado. Então Jesus já havia profetizado, e eu queria agora entrar no momento da grande tribulação, que é a partir do verso 15, quando ele fala justamente a partir do verso 19 das circunstâncias, dessas dores, desses sinais. Ele sai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então, Jerusalém experimentou desse momento terrível, né, de luta, de grande tristeza, mas que o Senhor já tinha alertado que não sobraria pedra sobre pedra. E ele lamenta quando ele disse que queria, né, quando ele muitas vezes mandava seus profetas, e esses profetas foram apedrejados, como a gente leu no verso 37 do capítulo 23, onde ele anunciava e declarava o que iria acontecer, e assim eles davam crédito àquilo que Jesus estava falando, né? E a gente vai ver que a história conta que de fato aconteceu, assim como Jesus tinha determinado nas suas profecias. Então, aqui a gente vai ver nesse verso 19 a 21, o acontecimento que ocorreu justamente com as predições que o Senhor Jesus tinha feito em seu divino poder, que havia de forma antecipada, até mostrando que a gente vai ver um texto que mostra que Jesus chorou por Jerusalém, em Lucas capítulo 19, a partir do verso 41, quando ele diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Jesus aqui registra, né, nesse Evangelho de Lucas, o momento em que ele lamentava profundamente, em que aquelas pessoas não se prepararam de forma devida da profecia que o Senhor tinha relatado que acontecesse. E aí um texto interessante, também para que a gente venha a agregar a nossa reflexão, é no capítulo 13, quando ele dá a parábola da figueira estéril. Um texto muito interessante, quando ele fala
da morte dos Galileus, da queda da Torre de Siloé, né, em que o que ele traz, a reflexão é que justamente ele diz assim, no verso 5, não era, eu vos afirmo, mas se vós não os arrependeis, todos igualmente pereceis. Jesus está falando dos mortos que eram imputados de pecados aos mortos, mas Jesus diz assim, olha, e se vocês que estão vivos não se arrepender, vão perecer da mesma forma que eles. E agora Jesus traz essa parábola. Então Jesus preferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e prepare o estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, esse aqui também é um retrato desse quadro, desse contexto de Jerusalém, que o próprio Jesus, mostrando que Jerusalém e Israel era esse povo entre as nações diferenciada, quando ele trata da vinha, esse grande momento daquela época, que era onde se cultivava as uvas, os vinhais, e aqui está uma figueira plantada no meio dessa vinha, relatando justamente Israel ou Jerusalém entre as nações, especificamente o cuidado em que o próprio Jesus passou os 3 anos, alusão que aqui faz, preparando, e o próprio Jesus não vinha fruto, né? Então Deus chega e diz, ela está ocupando a terra inutilmente, vou arrancar. E ele diz assim, deixa até este ano, que eu possa até escavar ao redor dela e que lhe põe estrume. Então, o cuidado de Jesus era justamente que esse fato não acontecesse de eles não assimilar, né, o tempo da oportunidade de salvação que o Senhor estava dando, da sua pregação, e eles não aceitavam. O registro ele fala isso, né, eles não criam como o Salvador, como o Messias. Então, irmãos, a providência divina até aquele momento mostrava a sua grande paciência. O Senhor era longânimo para que eles justamente tivessem a oportunidade do arrependimento, né, do seu feito, e alcançasse perdão e salvação. O sinal da sua paciência era tanta que ele deixou esses sinais, né, de advertência, sinais divinos extraordinários que prepara qualquer um a refletir. Houve um momento que o Senhor disse, olha, vocês conhecem a mudança de estações, não conhecem a proximidade do reino de Deus? Vocês são hipócritas. Então a gente vai ver, irmãos, que aí de fato hoje a humanidade anda dessa forma. Elas conhecem tudo, o tempo da seca, quanto vai durar. A gente vê nas reportagens, aqueles que estudam a meteorologia, né, indicando quanto tempo se passa sem chover e quanto tempo vai chover. Mas aqueles conhecedores e da tecnologia não têm o conhecimento da volta do Senhor. E não há uma preparação, e não há uma busca, não há uma vigilância diante daquilo que é no campo espiritual, porque as pessoas são materialistas. Então, aqui está de fato mostrando como uma mulher sentindo dor do parto. Os sinais do parto, ele antecipa justamente que está próximo do nascimento da criança. Enquanto mais se intensifica as dores, mais próximo está da criança vir ao mundo. Então, Jesus usou justamente dessa metáfora, né, dessa comparação, para trazer o entendimento que quando isso estivesse acontecendo, eram os sinais que estavam próximos da sua vinda. Mas a humanidade continua ainda no descaminho, porque o pecado tem cauterizado a mente desse povo. Não tem visto que o sinal estava aí. Os gafanhotos que agora nós temos visto, né? A gente ontem até meditou, segundo o diácono
Arionaldo trouxe para que a gente refletisse é a respeito de Joel, no capítulo 1, quando ele fala dos gafanhotos, né? E a gente trazia alusão justamente nos dias de hoje, que as pessoas ainda continuam ébrio, né? Pelo pecado, e não discerne os tempos em que realmente são sinais de advertência do Senhor para trazer a humanidade para mais perto dele. E o Senhor usa muitas vezes as dores para que essa aproximação seja mais efetiva, já que as pessoas não usando aquele contexto que muitas vezes as pessoas têm usado, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Nem sempre é assim. Nem sempre aquele que não reconhece o Salvador pelo amor, ele também vai andar obscurecido diante da dor. Ainda mais vai se intensificar seu afastamento. Mas aquele que o Senhor tem propósito, aquele que o Senhor já escolheu, né? Já elegeu para a salvação, que a gente sabe disso, que aprova a Deus seus desígnios e propósitos, escolher aqueles que vão ser salvos e que nenhum irá se perder. E assim o Senhor, na sua divina misericórdia e na sua providência, trata justamente com esses sinais, né, que está prestes, que nós temos visto, né, a olhos nus, como diz a história, o fato que está aí às portas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque, irmãos, não podemos, diante de um quadro desse como a pandemia, em que nos afastou completamente, tirou no âmbito social, apartou completamente, isolou completamente as pessoas, onde o quadro de depressão, onde o quadro de enfermidade, ela tem sido acrescido, né, com esse decorrer desse tempo. Mas a gente vê isso como um propósito de Deus para trazer à humanidade uma reflexão que o Senhor está voltando. E nós precisamos, aqui nós somos mero passageiro. A Bíblia nos chama de peregrino, né? Quando Paulo diz que o mundo não é digno de nós, é porque isso aqui não tem valor comparado com a glória que há de ser revelada na volta de Cristo. Por isso a necessidade da preparação, dessa busca, de intensificar a nossa vigilância, né? Observamos nas meditações. Então, quando eu digo que a palavra essa contém e é a palavra de Deus, é referência exclusiva de prática e fé para a gente caminhar buscando essa salvação e buscando essa eternidade com Cristo, sendo pautado pelas Escrituras. O tempo está mostrando, claro, os sinais aí estão latentes dessa volta, né? Fatos que são aterrorizantes quando o texto diz aqui, a partir do verso número 8: porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A gente tem visto isso, né? As nações perseguindo os cristãos, principalmente agora na China, que foi intensificado a perseguição aos cristãos, né? Fazendo com que eles neguem o nome de Cristo, privando ele até da assistência médica, privando ele do acompanhamento da alimentação, para que eles possam negar a Cristo como Senhor e Salvador. E o Senhor continua dizendo: neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Irmãos, a gente tem visto oportunistas, né, que diante do que tem sido, do que está acontecendo, tem se aproveitado dos incautos, daqueles que têm um pouco conhecimento do Senhor, né, para trazer reflexões que muitas vezes, irmãos, não é uma reflexão para levar o homem ao arrependimento, mas dele se gloriar nesse mundo onde troca aquilo que é eterno por bem materiais. E esses são verdadeiramente os falsos profetas. E pela sedução, pela ganância da vaidade do homem, ele tem sido arrastado por essa linha de pensamento. Quando não, um liberalismo teológico, onde Deus é totalmente excluído da ação, da sua soberania,
E a gente vai ver que com isso tem contaminado pessoas, né, que até descrendeciam os milagres, né, que Deus não tem o controle de tudo, que Ele não é soberano sobre a vida do ser humano. Mas, irmãos, esse é apenas princípios dessas dores, para que a gente venha a esperar no Senhor e a confiar naquilo que Ele já de antemão deixou na sua palavra. Então, o verso 12 ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você tem experimentado isso através da mídia social, quando ela passa, onde pessoas, em detrimento do seu poder político, excluem pessoas de assistência, deixa pessoas morrerem para o índice, para ser apenas um índice, né, uma estatística, enquanto eles se ficam se logo completando, né, das finanças que são investidas pelo governo federal. E a gente já tem visto o quadro de pessoas que se dão, né, na corrupção de forma desvairada, em que não dão a menor assistência àqueles que mais necessitam de receber, porque o amor realmente esfriou. Então é um quadro muito difícil que nós estamos passando, e por isso nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor sobre nossa nação, sobre os políticos, né, que muitas vezes defendem sua ideologia e por causa disso deixa os mais necessitados sofrer e padecer por essa enfermidade, e até aqueles que chegam a óbito por causa de uma assistência necessária que podia ser mais eficaz. Então, irmãos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí vem a grande reflexão nesse final desse verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa perseverança, irmãos, é ao olhar espiritual para esses sinais que aí já estão sendo evidenciados e dizer se realmente o Senhor está voltando. Não se pode ver um quadro como a gente tem visto hoje. Filhos matando os pais, pais matando os filhos, e toda sorte de absurdo que você imaginar, que você diz assim: rapaz, não é possível. Como é que um cidadão tem a capacidade de matar o pai e a mãe por causa de dinheiro? Porque uma mãe mata um filho para se livrar, para ter uma vida mais de liberdade. Onde a gente já imaginou isso? Mas apenas são princípios dessas dores, como sinais para uma preparação, e rogar a Deus que traga nossa mente e nosso coração cativo, que tira de nós todo esse contexto de vaidade que a humanidade apresenta, o narcisismo, onde as pessoas olham só para si mesmo. Então, irmãos, é momento da gente refletir. E aqui Jesus está justamente, depois desse fato, fala da vinda de Cristo, ele começa a trazer as parábolas sobre a vigilância. E depois do grande julgamento que irá acontecer, onde o Senhor irá separar os da direita e os da esquerda. Aqueles que, como o texto diz aqui: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, entrai na posse do reino, pois que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, a reflexão é clara de que os sinais iminentes dessa volta e essa vigilância que é necessário é para que justamente a gente venha andar pautado nas Escrituras, e será pregado o Evangelho em todo o reino, para testemunhar as nações. Então virá o fim. É necessário, irmãos, pregar essa palavra. É preciso, irmãos, a gente colocar no nosso coração uma proteção sobre a sedução que esse mundo apresenta,
Entendamos que somos aqui peregrinos e passageiros. Devemos buscar os valores que são celestiais, não os materiais. Os sinais, na verdade, irmãos, são sinais para que a gente venha ter mais segurança nessa promessa dessa vinda. Vivamos cada dia remindo o tempo, aproveitando o tempo, vigiando e cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, até que Ele volte. A Bíblia está se cumprindo e Jesus está voltando. E a grande verdade desse texto, desses sinais, não é o dia que Ele vem, mas é que Ele vem. E por isso a gente tem que nos prepararmos, buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Isso é claro. A vigilância é necessária em todo tempo, irmãos, porque os dias são maus. Então, desde já, eu quero deixar para a nossa reflexão que a verdade é: Jesus está voltando. Quer que você acredite ou não, quer você queira ou não, mas o Senhor está voltando. E os sinais já foram postos. Os cuidados necessários é a vigilância, o arrependimento e a confissão que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, essa essa breve reflexão desse nosso retorno, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde com saúde, nos proteja, para que a gente venha trazer essa palavra de esperança, né, que a gente possa fazer como o profeta Jeremias, né, lá em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É que o Senhor prometeu que voltará e Ele virá. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar mais uma vez, encerrando nosso momento. Senhor, muito obrigado por esse momento que aqui retornamos, ó Deus, porque é a Tua graça, é a Tua graça, Deus, que nós recebemos de forma merecida, Deus. Por Tua misericórdia, Deus, que nós estamos aqui mais uma vez, Senhor. E nós te rendemos graça, te bendizemos, ó Deus. Já te agradecendo, ó Deus, pelos nossos irmãos que intercederam pela minha vida quando esteve enfermo, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor retribua a cada um, ó Deus, saúde, paz e vida eterna, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos e amigos, ó Deus, da nossa congregação, da nossa igreja PMS, que estão, ó Deus, aos poucos retornando na normalidade, entre aspas, ó Deus, dessa nosso retorno, ó Deus, que temos começado, ó Deus. Por isso, Pai, nos abençoa, nos guarda, nos protege, traz nosso coração cativo a Tua mensagem, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a ser vigilante, ser diligente, ó Deus, nessa busca, ó Deus, de crescer na graça do Teu conhecimento, para que a gente, de fato, ó Deus, venha experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Por isso, Pai, nos abençoa nessa manhã, nos guarda de todo mal. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, né, até o nosso próximo encontro. Dizendo que nosso retorno na nossa congregação já teve início, né, de forma com um número de pessoas menor, né, que a gente sempre fez a separação de 1,5 metro do nosso templo, com os cuidados necessários, né, o álcool gel, a máscara, o distanciamento preventivo, para que a gente venha cuidar um dos outros, né. A gente já pede ainda que os que têm comorbidade, os mais velhos, né, eles não nesse primeiro momento não venha, não compareça, né, que a gente tem que zelar para os nossos irmãos, e que quando for liberado mais para frente a gente comunica para que a gente venha estar todos juntos a louvar o nome de Deus, a agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Salvador, e que em breve nós estaremos todos reunidos em nome de Jesus, né. A você que deseja contribuir, você pode fazer no nosso culto à noite, né, no domingo, né, nós estamos voltando normalmente, no nosso momento de dízimo e oferta, como também se você deseja contribuir e necessita que alguém pegue, você entre em contato com os presbíteros da IPMS,
né, o presbítero Almir, o presbítero Aderaldo, como também na nossa congregação do Araxá, com o nosso irmão Diácono Zé Carlos, e na minha pessoa aqui, na congregação do Zé Pinheiro. Que o Senhor possa nos abençoar, né, e suprir suas necessidades em nome de Jesus. Então, até o próximo encontro, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, né, que a graça do Senhor esteja com todos vós, em nome de Jesus. Deus abençoe.